Quem não trouxe também, fique tranquilo. Preste atenção que a gente vai ler junto, é só você ficar atento. E eu queria fazer uma pergunta para você mesmo. É você. Quem aqui peca? Teve algumas pessoas que não levantaram a mão. Aí sim. Todo mundo peca. Consenso? Tem alguém que acha que existe alguma pessoa, alguém capaz de não pecar, de não errar? Jesus. Todos aqui pecam, certo? Agora eu quero perguntar para você: quem aqui é livre do poder do pecado? Entendi. Peca, mas é livre do poder do pecado? Responda, você que levantou a mão as 2 vezes. Responda a pergunta para você então. Esse paradoxo, como você ainda peca, mas ao mesmo tempo você é livre do pecado, ou livre do poder do pecado. Porque daí o pensamento que a gente pode chegar é: como que a gente pode pecar? Mas o Filipão aí perguntou e falou que ao mesmo tempo que eu peco, o pecado não mais me aprisiona, o pecado não mais tem poder sobre mim. E daí eu queria perguntar para você então: é possível deixar de pecar? Pode falar. Não é possível. Vou repetir, é possível deixar de pecar? Algumas pessoas responderam não. A gente não tem a capacidade de não pecar, isso? Alguém quer responder? Alguém tem a ousadia de falar o contrário do que os irmãos falaram aqui? Pecado consciente ou pecado... Não, e aí? Tem vários, né? Várias vírgulas aí, Para aqueles então que acham que não tem como deixar de pecar, ou não tem como resistir ao pecado, essa pergunta não vale. Essa pergunta é para aqueles que acham que de alguma forma dá para a gente não pecar, em algum aspecto, em alguma situação. O que você faz para não pecar? Ou o que você faz para pecar o mínimo possível? Pode responder. Pai, se eu tivesse perguntado para você agora, o que você faz, meu irmão e minha irmã, para você pecar o mínimo possível? Oração. Mais alguém pode falar? Vida com Deus. Joga. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Ó, da hora, joga. Mais alguém? É isso mesmo? Ou vocês acham que tem alguém aqui que acha que não tem muito a ver com o que eles falaram? Todo mundo acha que tem a ver com isso aí. É isso? Quanto mais eu acho que tem a clareza do que Deus quer de nós, eu acho que... Talvez a Garden chegou num ponto interessante para hoje. Parabéns, seu Matinho. E hoje, gente, então, mediante essas perguntas, eu espero que você tenha respondido e guardado essas perguntas para que você responda a ela durante a ministração aqui. Responda essas perguntas para você, enquanto a gente for conversando. Hoje a gente vai falar sobre algumas boas notícias. E que o Evangelho é? Boas novas. Boa notícia. Se a gente tivesse que resumir o Evangelho numa boa notícia, essa boa notícia seria Jesus. Mas nos desdobramentos do Evangelho de Jesus, a gente tem diversas boas notícias. E a boa notícia que a gente faz com ela, a gente pega ela e cola ela dentro do coração, na mente. Essa boa notícia eu tomei posse, né? Tem uns irmãos que podem falar: toma posse, irmão. Isso é mesmo. Vamos tomar posse. Então hoje a gente vai falar sobre algumas boas notícias. E a minha esperança é que você tome posse dessas boas notícias. Assim como um dia você entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados, e por causa disso você não vai mais para o inferno, ou você não é mais condenado, você tomou posse dessa verdade e falou: agora eu sou salvo, e eu caminho mediante essa boa notícia. Então a gente vai conversar sobre algumas boas notícias, e que você... O meu desejo é que para que você
tomasse posse nessa noite dessas boas notícias. Amém? Amém. E a principal boa notícia de hoje que a gente vai conversar é que, guarda isso, a união com Cristo muda tudo. Como assim? Guarda essa boa notícia. A união com Cristo muda tudo. E hoje a gente vai enfatizar, entender um pouco mais a respeito da verdade de que nós não estamos mais debaixo do domínio da lei, do império, do reinado da lei, mas sim do reinado e do império da graça. Aleluia. Isso é uma boa notícia. Resumindo isso, essa boa notícia, a boa notícia é que você não precisa fazer coisas, você não precisa cumprir algumas regras, por exemplo, para ser salvo. Existe uma graça, agora nesse reinado da graça sobre você, que te possibilita ser salvo, sem mesmo cumprir exigências. Isso é graça, Glória a gente. Deus. Isso é poderoso, maravilhoso. E o que vai mudar de fato a sua vida não é o quanto você é capaz de fazer mais ou menos determinadas coisas. Guarde isso. O que vai mudar de fato a sua vida não é a sua capacidade de cumprir regras, de fazer coisas, cumprir leis, mas sim o quão unido a Cristo você está. O nível de proximidade sua com Deus, ou o nível de união, que a gente vai entender qual união que é essa, é o que de fato tem poder para mudar a minha e a sua vida. Não é necessariamente o que você faz ou deixa de fazer, a quantidade de oração que você tem que fazer por semana, ou a quantidade de jejum que você tem que fazer na sua vida, a quantidade de Bíblia, o tempo de Bíblia que você tem que ler. E a gente vai entrar nesses aspectos. Então eu queria ler com vocês Romanos 6. É que você deixasse essas verdades entrar no seu coração. Quem não trouxe Bíblia, presta atenção, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração agora. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne um instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Amém? Maravilhoso. Feche seus olhos rapidinho, por favor. Espírito Santo, revele as verdades mais profundas do Teu Evangelho em nossos corações nessa noite, Pai. Por favor, Pai. Pai, derrama espírito de sabedoria e revelação para nós nessa noite, Pai.
para que nós possamos compreender de fato a obra de Jesus sobre as nossas vidas. Amém. E como agora nós devemos viver mediante essa obra e esse novo status, essa nova situação, Pai. Por favor, Espírito Santo, nos toque e nos ilumine, Pai. Amém, Senhor. Amém. O texto começa assim, lá no verso 1: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Talvez você já tenha deparado com esse pensamento quando foi ministrado sobre você a graça e o amor de Deus, ou na medida que eu fui falando a introdução para você, de que não é o quanto você é capaz de fazer, de orar, de ler a Bíblia para poder conquistar uma salvação, mas que a salvação vem de graça para você. Aí eu, Filipão, então eu posso continuar pecando à vontade, cara. E esse foi o pensamento dos romanos, daquela igreja que Paulo escreveu a carta. Porque Paulo vem até o capítulo 6 aqui, só entregando boas notícias para os caras. E Paulo vai falar da doutrina da justificação pela fé. Paulo vai falar para aqueles caras assim: gente, deixa eu falar alguma coisa para vocês. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu porque o pecado tinha que ser penalizado. Era para eu e você estarmos naquela cruz mortos. Mas Deus pega e envia o seu Filho para que o pecado de fato fosse punido. E agora Ele pega a justiça do Filho, Jesus, naquela cruz, e imputa sobre a sua vida. Ele olha para aquele Filho dele, justo, santo, puro, e imputa sobre você, pecador. Isso é graça. Paulo fala para esses caras assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é as práticas que vão garantir de fato a sua salvação, mas é a imputação da justiça do Filho Jesus sobre a sua vida. Então eu quero te dizer nessa noite: você que foi salvo, aceitou Jesus, você foi justificado. O que é ser justificado? É quando Deus Pai pega a pureza, a justiça do Filho justo e imputa essa justiça sobre nós pecadores. E agora, quando a gente peca, o Pai pega e olha para nós, e ao invés de ver filhos rebeldes, criaturas rebeldes, Ele vê filhos resgatados e justos. Uau! Ele vê agora eu justo. Isso é graça, porque o que eu fiz para merecer essa justiça, o que eu fiz para merecer esse olhar, nada, veio de graça, por imputação do Pai, da obra do Filho sobre mim. E daí os caras falam: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez sua graça. Depois de Paulo explicar essa doutrina, e Paulo vai dizer no verso 2: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo é incisivo e ele diz: de modo nenhum. Você que entendeu que foi salvo, que foi justificado, de modo nenhum você tem que continuar pecando. Nós, justificados, salvos, é impossível continuarmos pecando e vivendo debaixo dessa escravidão do pecado. Ele diz: uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha o que ele diz: não tem como. Você e eu morremos para o pecado, não tem como então continuarmos vivendo nele. Tá estranho, não estou entendendo. Como assim? Eu peco todos os dias. Todos pecam, Filipão. E Paulo está afirmando que é impossível nós continuarmos pecando, porque nós morremos para o pecado. Como assim? Eu não morri para o pecado se eu peco todos os dias? E olha que ele vai explicar agora no verso 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Preste atenção nisso, vou ler de novo. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo,
também fomos unidos a Ele em sua morte. Quando eu e você fomos unidos a Cristo no batismo, nós também fomos unidos a Ele em sua morte. Não estou entendendo direito, irmão. Paulo está dizendo aqui para a gente que nós fomos unidos a Ele no batismo. E o que de fato é o batismo? O batismo é aquele ato explícito para todos que demonstra a nossa fé, a nossa salvação. Perfeito? O batismo é o ato exterior, o ato explícito que demonstra a nossa fé em Jesus. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Que todo aquele que tem fé em Jesus e é batizado em Jesus está unido, conectado a Jesus. Quem aqui tem fé em Jesus? Você foi unido a Cristo. O que isso quer dizer, Filipão? O que adianta eu ser unido a Cristo? Até que você ainda não entenda, receba que isso é uma boa notícia. Você estar unido agora em Cristo é uma tremenda de uma boa notícia. O que Paulo vai dizer para nós a respeito dessa união com Cristo não é uma união mística, onde agora eu estou no corpo de Cristo, de alguma forma Jesus se misturou a mim. Quando Paulo fala de que nós fomos unidos com Cristo, ele fala num aspecto jurídico. É interessante isso, e as advogadas aí de plantão ali, vão poder compreender mais talvez. Paulo está dizendo que quando nós fomos unidos com Cristo, foi por uma decisão legal. Nós recebemos um direito, foi decretado sobre mim e sobre você essa união. Gente, isso é loucura. Quando você aceita Cristo, é batizado, demonstra essa fé, a partir de agora, Deus decreta, assina um tratado, dizendo que agora você está unido a Cristo. O que você fez até então para merecer essa união? Nada. Você teve fé. Então foi imputado sobre nós essa decisão, esse veredito, no qual agora Deus nos vê em ligação e associação com seu Filho. Preste atenção nisso. A partir de agora, então, Deus nos vê unidos, conectados com Cristo. E assim agora aplica a nós todos os benefícios conquistados por Cristo. Glória a Deus. Quando você tem fé em Jesus, Deus decreta sobre você unidade com Cristo. E a partir do momento que você está unido a Cristo, tudo que Cristo fez, você fez também. A partir de agora, tudo que Cristo recebeu de benefício, você recebeu de benefício. Isso é boa notícia, isso é boa nova. Então, relendo o verso 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Fomos unidos com Cristo no batismo, certo? Você entendeu essa verdade? Os atos realizados por Cristo agora foram imputados sobre nós. Beleza? Entendeu isso também? E nós sabemos que Jesus morreu. Portanto, essa morte também foi imputada para nós. Se agora o Pai decretou que eu e você estamos unidos, conectados com Cristo, e Jesus morreu para o pecado, o que acontece para você? Você também morreu para o pecado. Uau! Graça! O que você fez para morrer para o pecado, cara? O Pai só deu a assinatura, Rainha. A partir de agora o Rainha está morto para o pecado, porque Jesus morreu e ele está unido a Cristo. Aleluia. E vamos continuar lendo, entendendo essa tremenda graça, verso 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Aleluia. E assim
como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Aleluia, obrigado. Começou a fazer sentido? Estamos legalmente unidos a Cristo. Foi uma união, foi uma decisão jurídica. Cristo morreu para o pecado e, portanto, nós também morremos para o pecado. Amém. Filipão, tá falando tudo isso, mas eu nunca morri para o pecado, cara. Só estou dizendo uma verdade sobre a sua vida. Você morreu para o pecado, porque Cristo morreu para o pecado e você está unido a Cristo. Mas olha essa outra boa notícia. E assim como Ele foi também ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Lembra que eu disse no início? Por nós estarmos unidos a Cristo, todos os benefícios que recaíam sobre Ele agora recairiam também sobre nós. Portanto, se Ele morreu, nós morremos. E agora, se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Puxa vida, o que eu fiz para poder ressuscitar? Nada. Deus só deu a assinatura dele. O decreto sobre a sua vida. Você morreu porque Cristo morreu, mas agora você também ressuscitou porque Cristo ressuscitou. E assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida, nós, por estarmos ligados a Ele, também ressuscitamos. Deus derramou uma graça sobre nós, de nos declarar mortos para a antiga vida e vivos para uma nova vida. Deus derramou uma graça sobre você, em te declarar morto para a sua antiga vida e agora ressuscitado, vivo para uma nova vida. Isso é o que a gente chama de conversão. Eu sei quem eu era antes da minha conversão. E eu sei quem eu sou após a minha conversão. E o que diz quem eu era e agora quem eu sou é Cristo quem diz sobre mim, porque Ele que passou a régua e dividiu, porque assim como Ele morreu, eu morri, e agora como Ele também ressuscitou, eu também ressuscitei. Antes ainda presos ao poder do pecado, sem qualquer obra para nos salvar, para me salvar, para te salvar, estávamos perdidos em nossa antiga vida. E se você não entende que você estava perdido em sua antiga vida, talvez é porque você ainda está perdido. E que hoje o Espírito Santo ministra ao teu coração, para que sua antiga vida fique, morra com Cristo. Você entenda essa verdade, a partir de hoje você ressuscite como Ele ressuscitou para uma nova vida. Amém. Agora, pela obra de Jesus por nós, morremos para o pecado. Então lembra no início, você morreu para o pecado tem poder sobre a sua vida. Você morreu para o pecado, e o pecado não tem poder sobre a sua vida, porque o pecado não tem poder sobre a vida de Cristo, e Ele morreu, e você está unido a Ele. E agora nós podemos viver uma nova vida. Cadê o nosso mérito nisso? O que eu fiz de obra nisso, Ryan? Eu não tenho mérito na minha salvação, você não tem mérito na sua salvação. Deus graciosamente deu o dom da fé, você creu em Cristo, você entendeu essa obra, e Ele passou a régua, deu uma decisão jurídica que a partir de então você estaria unido com Cristo, que tudo que Cristo fez agora foi imputado sobre a sua vida. É Paulo que está dizendo, isso é boa notícia, isso é Evangelho. Olha o verso 5: uma vez que nossa união com Ele se assemelhou em sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Está entendendo? A gente está unido. Assim como foi na sua morte, será assim também a sua ressurreição em nós.
Verso 6. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Reafirmando aquilo que a gente já entendeu. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. E dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Entende? Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Você morreu? Foi Cristo que morreu. Mas pela fé você está unido. Então nós agora morremos com Cristo. E morrendo agora com Cristo, nós fomos libertos do pecado. Tome posse dessa verdade, meu irmão. Por favor, tome posse. Seu velho homem foi crucificado com Cristo. Para que o pecado não tivesse mais poder de te dominar. Tem uma boa notícia hoje, o pecado não te domina, viu? Nós, eu e você, pela união com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Mas, Filipão, eu peco, e peco muito. Que bom que você já sabe disso. Já é um bom sinal. Você saber que peca, e peca muito. E melhor ainda é se entristecer por isso. Se arrepender por isso. Filipão, mas eu sinto que eu não fui liberto do pecado como você está falando, Filipão. Eu sinto isso. Precisamos entender algo. Nós vamos pecar até o último dia de nossa vida. Eu e você, nós vamos pecar até o último dia de nossa vida. Porém, nós vamos pecar por acidente. E até porque muitas vezes a gente vai querer errar. Nós vamos querer pecar. E querendo pecar, a gente vai pecar. Mas aqueles que estão unidos a Cristo saberão que esses pecados afetam sua nova natureza, porque você morreu com Cristo naquela cruz. Lembra que um dia você também ressuscitou, então você tem uma nova vida, uma nova natureza, e agora nessa nova natureza o pecado te afeta, o pecado dói, o pecado fere a tua natureza. Aqueles que estão unidos com Cristo saberão que esses pecados afetam sua natureza e não estão de acordo com essa nova identidade. A pessoa que não foi unida a Cristo, o não cristão, o não convertido, ele peca? Pode falar. O não convertido peca? Peca. Ele peca, mas a má notícia é que isso está de acordo com a natureza dele. Isso é o processo natural da vida dele. Existe um rei sobre a vida dele, e esse rei se chama pecado. E ele está debaixo do domínio do pecado, portanto ele peca diariamente. Isso faz parte da natureza dele. Ele não consegue viver sem pecar. Ele ainda está sendo governado. Por que ele não pecaria? Agora, os que estão em Cristo morreram para o pecado e possuem uma nova natureza. Existe então agora um novo eu em mim, porque agora eu estou em Cristo, eu estou unido com Cristo. Uma nova natureza foi imputada sobre mim. O cristão peca então? Peca. Mas ele peca agindo contra a sua própria identidade. Ele peca agindo contra a sua própria natureza. Então isso gera para nós uma confusão. Se eu, cristão, se você, cristão, peca, erra, é porque você está esquecendo quem você é.
Vou repetir. Se você peca, é porque você está esquecendo quem você é. Você está esquecendo a sua nova natureza. Você está esquecendo a sua nova identidade. Se eu, cristão, peco, eu esqueci dessa minha união com Cristo. Eu esqueci dessa obra de Cristo na minha vida. Você já notou que sempre tem algumas pessoas mais parecidas com Jesus do que nós? Você já notou que tem pessoas mais parecidas com Jesus do que você? Para mim, as minhas referências são meus pais. Eu lembro que eu olhava meu pastor, meu padrasto, meu pai, e eu falava, não é possível. Tem alguma coisinha, cara. E não peca, não erra. Olhava para minha mãe e ficava louco. Eles são muito parecidos com Jesus. Eu estou muito mais distante de Jesus do que eles. Eu peco muito mais. Existem sim pessoas que pecam menos do que outras. Existem sim cristãos que vão pecar menos do que outros. Mas o doido é que isso não tem a ver necessariamente com o tanto de esforço que os meus pais fizeram para poder não pecar ou pecar menos. Uma pessoa que é mais parecida com Jesus, não necessariamente ela teve que fazer esforço, cumprir mais coisas do que eu para pecar menos. Isso tem a ver com o entendimento do Evangelho que eles tiveram. Isso tem a ver com o entendimento da obra de Jesus sobre a vida deles, sobre essa união com Cristo, sobre essa nova natureza. Enquanto eu me esqueço diversas vezes quem eu sou em Cristo, eles constantemente se lembram quem eles são em Cristo. Então tenha isso para você. A pessoa que você olha e fala, cara, essa pessoa não é parecida com Jesus do que eu. Cara, eu admiro essa pessoa. Eu sou muito mais pecador do que ela. Essa pessoa não necessariamente ela faz mais obras do que você. Não necessariamente essa pessoa lê mais a Bíblia, ora mais, jejua mais do que você, não. Essa pessoa com certeza se lembra mais vezes do que você da união dela com Cristo, da obra de Cristo na vida dela. Então, se você tem pecado muito, se ainda tem pecados que te dominam, tem pecados, gente, que são mais difíceis de lidar. Muitos vão ter muita dificuldade com a pornografia, com masturbação. Muitos vão ter dificuldade com o sexo. Muitos vão ter dificuldade com a própria sexualidade. Muitos vão ter dificuldade com a dependência química, drogas, bebidas. Então, se você tem pecado muito, você ainda tem pecados que de alguma forma te dominam. Isso não é necessariamente sobre o que você tem deixado de fazer. Isso não é necessariamente sobre o quanto você tem lido ou não a Bíblia. Não é necessariamente. Mas sim sobre o seu esquecimento e negligência da obra de Deus sobre a sua vida. Entenda isso. Se tem pecados que estão difíceis de lidar, tem pecados que de alguma forma ainda estão te aprisionando, é porque você tem esquecido com frequência quem você é. É porque você tem esquecido com frequência a graça sobre a sua vida. É porque você tem esquecido com frequência
que agora você está unida com Cristo Jesus. Se eu peco, é porque eu esqueci a minha identidade. Jamais vai ser uma balança. Oração, jejum, o job, não é o job de um lado. E quanto mais job, menos pecado. Agora a gente está sob o domínio da graça. Isso tem que escandalizar a gente. Frequentemente a gente vai voltar para o regime da lei. Frequentemente a gente vai tentar fazer com que o job, Jesus, Deus, mas eu jejuei, eu leio a Bíblia, olha quantas vezes que eu estou orando, eu estou caindo nesse pecado, eu não estou conseguindo vencer isso. A boa notícia para você é que não tem a ver com o job, tem a ver com o teu entendimento sobre a obra de Cristo na tua vida, tem a ver com um entendimento, o tomar posse de que agora você está unido com Cristo. É difícil de entender porque isso é graça, é jurídico, é decreto sobre você. Isso não fez nada para merecer. Uau, gente, isso tem que queimar nossos corações. Ai, meu Deus. Eu não sou mais o antigo Filipão. Eu tenho uma identidade ditada por Cristo Jesus. Você não é mais o Mateus antigo, Mateusão. Você é o Mateus agora unido com Cristo. Existe uma nova natureza e identidade sobre a sua vida. Olhe para o espelho e saiba que o velho homem ficou para trás. Olhe para o espelho e reafirme: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E isso, esse nenhum entendimento que vai me fazer pecar menos, que vai me dar forças para guerrear, que vai me dar forças para eu estar mais parecido com Cristo, porque de fato é um entendimento do meu relacionamento com Ele, da minha unidade com Ele. Aí o job vem depois, entende? Eu olho para o espelho. Eu não sou mais o Felipão, não sou mais escravo do pecado, eu estou unido com Cristo. Eu quero mais desse Cristo. Eu quero mais desse Cristo, eu vou jejuar. Eu quero mais desse Cristo, eu vou orar. Agora, se eu inverter a ordem, se eu achar que para eu conhecer mais santo, para eu ser menos pecador, eu preciso orar mais. O irmão bateu o carro, está faltando oração. O irmão está pecando, está faltando o jejum. Jamais vai ser isso. Eu posso pecar? Posso. Eu vou pecar? Infelizmente eu vou pecar. Mas agora eu tenho que pecar? Eu não tenho que pecar. Quem dita a minha vida não é mais o pecado não é mais o meu Senhor. Eu não sou mais obrigado a pecar. Mas antigamente, eu não podia deixar de pecar. Estava aprisionado. Eu ainda não tinha morrido para o pecado e ressuscitado para uma nova vida. Mas Cristo fez por mim. Então, a partir do momento que eu tomo posse agora dessa obra de Jesus, existe sim a capacidade da gente não pecar em determinadas circunstâncias, mas até o último dia a gente vai pecar e vai pecar muito. Mas existe sim a possibilidade de você pecar menos. Existe sim a possibilidade de você errar menos. Existe sim a possibilidade de você se libertar desse vício. Existe. Verso de 8 a 10. A gente já está acabando. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso,
pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem mais nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Uma vez que morremos com Cristo também ressuscitaremos. Amém. Cristo ressuscitou e nunca mais morrerá. Olha a boa notícia: se a gente está unido, nós morremos, ressuscitamos e nunca mais voltaremos a morrer. Jamais, então, voltaremos para a antiga natureza. Oh, glória a Deus, cara. Oh, sabe que eu vou voltar a ser o Filipão que um dia eu fui, dependente do pecado, escravo. Por graça, vai ser tremendo, porque com Cristo eu morri, com Cristo eu ressuscitei, e foi de uma vez por todas. Aleluia. Não vou voltar a ser mais quem eu era. Você morreu de uma vez por todas para a sua antiga natureza, para a escravidão do pecado. Você morreu. Existe um decreto sobre a sua vida. E agora que ressuscitou, você também vive única e exclusivamente para a glória de Deus. Paulo disse: agora Cristo vive para a glória de Deus. Estamos unidos. Agora você vive para a glória de Deus. Sua nova natureza agora, o seu novo homem agora, sua nova conversão, tem um objetivo, e não é mais se render ao pecado, mas viver constantemente glorificando a Deus. Filipão, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Filipão, o que eu vou fazer na minha vida? Filipão, o que Deus diz sobre a minha vida? Viva constantemente glorificando o Pai. Viva constantemente glorificando a Deus. É para isso que você ressuscitou. É para isso que agora você se converteu. É para isso que agora serve sua nova natureza. E o verso 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala, considerem-se agora mortos para o pecado, ele está dizendo, lembrem-se, reafirmem, não se esqueçam que vocês estão unidos. Aceitem sua nova natureza. E agora coloquem em prática sua nova identidade, destronando o pecado da sua vida cotidiana. Entenda agora a sua nova identidade, guerreando contra o pecado todos os dias. O pecado não mais manda em você. O pecado não mais manda em você. Jesus já te libertou. E você agora vive para a glória de Deus. Portanto, verso 12, não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte e sedento aos desejos pecaminosos. Não deixem. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Não deixe. Mas em vez disso, entreguem-se. Vocês entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Amém? Amém. A vitória sobre o pecado é possível. Sabe por quê? Porque estamos debaixo do domínio da graça. Você só consegue vencer o pecado porque graciosamente, de graça, Deus imputou sobre você a obra de Jesus. Você não consegue vencer o pecado por diversas leis que você pratica, costumes que você tem. Não é isso que vai te dar poder para você aplicar. Nós vencemos o pecado porque agora estamos unidos a Jesus. Por favor, não se esqueça disso.
Entenda sua nova natureza. E verso 14: o pecado não é mais o seu senhor, pois você já não vive sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém, gente? Amém. Por favor, fique de pé. O mundo foi e está dominado pelo pecado. A gente sabe disso. O pecado escravizou e ainda escraviza muitas pessoas. Mas Deus, em sua graça, por amor aos seus filhos, abriu um caminho para solucionar esse problema. E a solução desse problema está em Cristo Jesus e na sua obra. A única forma então de nos libertarmos do governo desse mundo é nos unindo com Cristo. Não há o que eu e você possamos fazer para nos libertar, nos livrar desse poder. Não há nada mesmo. Cristo fez a obra. E Deus, por graça e amor, derramou essa obra sobre mim e sobre a sua vida. Deus derramou essa obra sobre aqueles que têm fé em Cristo Jesus. E mediante essa fé em Cristo Jesus foram batizados, demonstrando essa salvação. Quer vencer o pecado? Você quer vencer? Eu quero muito, todos os dias. Quer vencer o pecado? Se una a Cristo todos os dias. Entenda que nele você já morreu, mas que também ressuscitou. Agora, com uma nova natureza e identidade, para glorificar o Pai. Quer vencer o pecado? Relembre e lembre todos os dias da sua nova natureza, do seu novo homem, da sua nova identidade. Relembre. Que de fato você é um novo homem, você é uma nova mulher, e que o velho homem, a velha mulher ficou para trás. E a gente conclui dizendo que é então a união com Cristo que muda tudo. Não é o quanto nós temos a capacidade de fazer mais ou menos determinadas coisas, mas o quão unido nós estamos com o Filho, o Salvador Jesus. Feche seus olhos, por favor. Eu queria fazer 2 reflexões com olhos fechados, com você deixando ser ministrado pelo Espírito Santo. Se você, até o dia de hoje, ainda não tinha uma fé em Jesus, se você até o dia de hoje ainda não tinha sido batizado, e você entendeu que você é escravo do pecado, mas que você quer essa nova natureza, que você agora não quer mais ser escravo do pecado, que de fato você quer se converter, entenda que somente uma coisa pode te mudar. Essa coisa é Jesus. Tenha fé nessa obra. Entenda que Jesus morreu e você agora morreu com Cristo. Então sua antiga natureza ficou, mas que agora você também ressuscitou com Cristo, e que agora sua vida serve para glorificar a Deus. Mas se você
Já entende que você já é salvo. Filipão, eu já tenho fé em Cristo, já fui batizado, mas eu ainda vivo num pé de guerra com os meus pecados. Filipão, eu já criei na minha conversão, mas ainda tem sido tão difícil lutar contra os pecados. Eu queria que você entendesse, que o Espírito Santo ministrasse no teu coração, que o que está faltando na sua vida é você se lembrar constantemente da obra de Jesus. O que está faltando na sua vida é você se lembrar constantemente que você foi unido com Cristo. Pai, aqui nós queremos orar, Senhor, interceder ao Senhor. Espírito Santo, se tem pessoas em nosso meio que hoje entenderam que foram salvas, que hoje entenderam que possuíam uma vida de pecado, escravizada do pecado, e que querem deixar essa vida de lado, Espírito Santo, revela essa pessoa a obra de Jesus. Amém. Revela essa pessoa que a partir de hoje ela está unida com Cristo, e estando unida com Cristo, ela morreu para o pecado, ela morreu para a antiga natureza, e agora ela tem uma nova natureza, uma nova identidade, que é somente para glorificar ao Senhor. Senhor, mas se também tem pessoas em nosso meio, eu creio que é a maioria, e eu me enquadro aqui, Pai. Senhor, nós entendemos que só o Senhor é Rei, nós entendemos que o Senhor já nos salvou, Pai. Senhor, mas por muitas vezes é difícil lutar contra os pecados. Senhor, por muitas vezes nós vivemos num pé de guerra contra carências, desejos. Oh Senhor, ministra em nossos corações que o que está faltando não é necessariamente jejum, oração, leitura da Bíblia, Pai. O que está faltando é a gente lembrar todos os dias que nós somos um contigo. O que está faltando é a gente lembrar e relembrar todos os dias que nós estamos unidos a Ti, Jesus, e que portanto nós já morremos para o pecado. O pecado não mais tem poder sobre Cristo, então não mais tem poder sobre nós. Jesus ressuscitou e nós também ressuscitamos com Ele para glorificar a Ti, Pai. E entendendo isso, buscando essa verdade todos os dias, nós vamos ler mais a Bíblia, nós vamos querer Te buscar todos os dias, nós queremos cada vez estar mais unidos contigo, Jesus. Ministra em nossos corações essa graça, essa salvação, que por amor a nós, o Senhor decretou sobre as nossas vidas, e portanto não há mais como vivermos no pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a sua graça, Pai. Obrigado por isso. Levante aqui uma geração de pessoas que entendem o Evangelho, entendem a boa notícia, e que por isso pregam o Evangelho, que por isso leiam e destrincham a Bíblia de capa a capa, e que por isso, porque entendem o Evangelho, a boa notícia, jejuam, oram, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continue ministrando em nossos corações, Pai. Por favor, que a gente venha se lembrar todos os dias dessa verdade, dessa boa notícia sobre nós. Obrigado porque a união com o Senhor nos livra de tudo, Pai. Nos salva de tudo. Obrigado, Pai. Amém. Amém.